1. Pontos de atenção sobre os fatos. 2. Luna, vínculo e consequência indireta. 3. Preço, valor e princípio. 4. Falso cuidado e solução errada. 5. Proclamação do óbvio lunar. Título: Pontos de atenção sobre os fatos. Este áudio não é uma acusação, também não é uma reclamação. É uma organização cuidadosa de fatos, símbolos e consequências. O primeiro ponto de atenção é a diferença entre dor direta e dor indireta. A dor direta atinge a pessoa que viveu os fatos. A dor indireta atinge quem depende dela, quem caminha junto, quem não tem voz pública, quem não assina documento, mas sente o efeito daquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. Neste caso, a Luna ocupa esse lugar. Ela não é detalhe. Ela não é enfeite emocional. Ela não é argumento de piedade. Ela é uma vida vinculada a outra vida. Quando uma pessoa é submetida a descaso, instabilidade, pressão ou abandono, aquilo não termina nela. A consequência se espalha. Chega ao alimento, ao abrigo, ao sono, ao corpo, ao comportamento e à segurança de quem depende dessa pessoa. Esse é um ponto essencial. Nem toda violência aparece como agressão direta. Às vezes ela aparece como omissão, como descaso repetido, como solução errada, como ajuda incompatível com a necessidade real, como silêncio diante do óbvio. O segundo ponto de atenção é a diferença entre preço e valor. Preço é número, valor é princípio. Um carro pode ter um preço de mercado. Uma casa pode ter um preço maior. Uma urgência pode obrigar uma decisão materialmente dura. Mas o valor real aparece em outro lugar. Aparece no gesto, na frase, na percepção de quem enxerga uma vida que outros ignoraram. Quando alguém entende, sem precisar de longas explicações, que uma refeição também era para Luna, esse gesto não é pequeno. Ele revela reconhecimento. Reconhecer a Luna é reconhecer a responsabilidade que existia ali. É reconhecer que a sobrevivência não era individual, era compartilhada. O terceiro ponto de atenção é que cuidado não é aparência de cuidado. Cuidado precisa ser compatível com quem recebe. Fazer um vídeo para uma pessoa cega e deixá-la apenas com imagens não é inclusão. Fazer um conteúdo para uma pessoa surda e deixá-la apenas com som também não é inclusão. Da mesma forma, oferecer uma resposta que não entende a necessidade real não é cuidado. É apenas uma ação com aparência de cuidado. E aparência, quando há vulnerabilidade envolvida, pode se tornar uma forma educada de abandono. O quarto ponto de atenção é a memória. Memória não é apenas lembrar palavras. Memória é preservar o sentido correto dos fatos. Quando um fato é mal interpretado, ele pode virar outra coisa. Quando uma dor é narrada de forma errada, ela pode parecer exagero. Quando uma consequência indireta é ignorada, parece que nada aconteceu. Por isso, este registro existe. Não para atacar, não para pedir pena, não para transformar dor em espetáculo, mas para impedir que o óbvio seja apagado. O quinto ponto de atenção é a humanidade. Humanidade aqui não significa apenas pertencer à espécie humana. Significa agir com cuidado, discernimento, responsabilidade e limite. A pergunta central não é apenas o que aconteceu. A pergunta central é: quem percebeu o que estava acontecendo? Quem agiu? Quem se omitiu? Quem viu a vida vulnerável envolvida? Quem tratou como detalhe aquilo que era essencial? Este áudio não busca vingança, busca clareza. Porque depois que uma pessoa vê o padrão, ela não consegue mais deixar de ver. E quando o padrão aparece, a escolha também aparece: repetir o descaso ou interromper a cadeia. A Luna não precisa explicar nada, ela apenas esteve ali, dormiu junto, permaneceu. E às vezes, permanecer é o testemunho mais limpo que existe. Este registro é sobre isso: sobre fatos, sobre consequências, sobre valor, sobre cuidado compatível e sobre a diferença entre parecer humano e agir humanamente. Título: Luna, vínculo e consequência indireta. O segundo ponto de atenção é a Luna. Para entender essa parte, é preciso deixar algo claro desde o início. A Luna não é metáfora. Ela não é símbolo inventado depois. Ela é uma vida real. Ela é uma cachorra, mas dizer apenas isso é pouco. Porque neste enredo, a Luna não ocupa o lugar de objeto, nem de detalhe, nem de companhia substituível. Ela ocupa o lugar de uma vida que escolheu permanecer. A escolha dela não aconteceu por discurso, não aconteceu por contrato, não aconteceu por promessa. Aconteceu no encontro. A pessoa foi ao local de adoção, por uma referência, por uma foto, por uma possibilidade. Mas a Luna veio de outro canto. Veio até ele. E, antes de qualquer explicação humana, houve reconhecimento. Esse ponto é importante, porque muitas pessoas só aceitam vínculo quando ele vem acompanhado de palavras. Mas animais não precisam formular uma tese para demonstrar escolha.
Um cachorro raciocina de outro modo. Ele reconhece presença, reconhece cheiro, reconhece tom, reconhece abrigo, reconhece ameaça, reconhece quem cuida. Não é o mesmo raciocínio humano. Não é linguagem abstrata, não é argumento filosófico. Mas é leitura de mundo. E muitas vezes essa leitura é mais honesta do que a leitura humana, porque não está contaminada por aparência, interesse, vaidade ou conveniência. A Luna escolheu e permaneceu, dormiu junto, brincou, acompanhou, sentiu as mudanças, viveu as consequências. Por isso, quando se fala de dano, não se fala apenas de uma pessoa isolada. Existe a dor direta e existe a dor indireta. A dor direta atinge quem foi pressionado, ignorado, submetido a descaso ou instabilidade. A dor indireta atinge quem depende dessa pessoa. Atinge quem não sabe explicar o que está acontecendo, mas sente a mudança no corpo. Atinge quem não entende documentos, conflitos, dinheiro, promessa, omissão ou abandono, mas sente o efeito de tudo isso na rotina. A Luna não precisava entender a causa. Ela apenas viveu a consequência. Esse é o ponto que muitas leituras superficiais deixam escapar. Quando uma pessoa é tratada com descaso, aquilo não termina nela. A consequência chega ao ambiente, chega à comida, chega ao abrigo, chega à segurança, chega ao sono, chega ao corpo de quem está junto. E quando esse alguém é um animal dependente, a responsabilidade se torna ainda mais evidente. Porque a Luna não podia negociar, não podia reclamar, não podia se defender publicamente, não podia explicar sua própria dor. Ela só podia permanecer. E permanecer nesse caso virou testemunho. Não se trata de pedir pena. Pena é sentimento fraco quando não vira responsabilidade. Também não se trata de usar a Luna como argumento emocional. Ela não precisa ser usada. Ela precisa ser reconhecida. Reconhecida como vida. Reconhecida como vínculo. Reconhecida como consequência. Reconhecida como parte real da história. O descaso mais grave nem sempre é aquele que aparece em forma de agressão evidente. Às vezes, o descaso mais grave é o que ignora quem está ao lado. É o que trata a vida dependente como detalhe. É o que olha para uma situação e só enxerga números, documentos, prazos ou conveniências, mas não enxerga a vida que também será afetada. A Luna mostra justamente isso. Ela revela que uma decisão humana nunca atinge apenas um indivíduo. Toda decisão cria ondas. Algumas ondas chegam em quem nem participou da escolha. Algumas chegam em quem só queria dormir em paz, comer, brincar, estar perto e continuar confiando. Por isso, este registro afirma: a Luna não é detalhe. A Luna não é enfeite. A Luna não é exagero afetivo. A Luna é uma vida que escolheu ficar. E tudo que atingiu a estrutura de quem cuidava dela também a atingiu, ainda que indiretamente. Esse é o ponto de atenção. Quando uma vida vulnerável sofre consequência de um descaso que ela não causou, o dano deixa de ser apenas individual. Ele se torna também moral. E quem consegue ver isso, não consegue mais fingir que não viu. Título: Preço, Valor e Princípio. O terceiro ponto de atenção é a diferença entre preço e valor. Essa diferença parece simples, mas em muitas situações da vida ela separa uma decisão material de uma decisão de princípio. Preço é aquilo que pode ser medido em dinheiro. Valor é aquilo que revela o que uma pessoa é capaz de enxergar. Um carro tem preço, uma casa tem preço, uma urgência tem custo, uma perda pode ser calculada. Mas nem tudo que importa cabe nessa conta. Neste caso, houve uma decisão difícil: vender um carro por um preço muito abaixo do que ele poderia valer em mercado, para garantir uma necessidade maior, ligada à residência, à segurança e à continuidade. Visto de fora, alguém poderia dizer: foi vendido barato. Mas essa leitura é incompleta, porque o que estava em jogo não era apenas o preço do carro. Era a tentativa de proteger uma estrutura maior. Era a tentativa de impedir uma perda mais grave. Era a tentativa de preservar um chão. Quando uma pessoa está diante de uma urgência real, o mercado não mede tudo. O mercado mede o objeto. Não mede o peso do momento, não mede a pressão, não mede o tempo, não mede o desgaste, não mede o que já vinha se acumulando por anos. Por isso, o preço pode parecer baixo, mas a decisão pode continuar sendo correta. O ponto mais importante é este: não houve arrependimento. E não houve arrependimento porque a escolha não foi feita apenas por cálculo financeiro. Ela foi atravessada por princípio. Antes da venda, já havia pessoas que poderiam ter comprado. Algumas talvez tivessem condições de pagar mais, mas não agiram no momento em que a ação era necessária. Depois que o carro foi vendido, apareceram questionamentos. Por que não vendeu para mim? Eu pagaria mais.
Mas uma proposta tardia não tem o mesmo valor de um gesto no momento certo. Dinheiro depois da urgência não apaga o abandono durante a urgência. A pessoa que comprou não era necessariamente a opção mais óbvia. Não fazia parte do círculo comum. Não exigiu perseguição, não obrigou corrida, não fez a dor virar negociação humilhante. E, no meio desse processo, houve um gesto que revelou o valor real da situação. Ao comprar uma refeição, vieram duas marmitas. Então surgiu a pergunta, ou a explicação ao filho. Uma era para a Luna. Essa frase tem peso, porque naquele instante a Luna foi vista, não como detalhe, não como sobra, não como apenas um cachorro, mas como uma vida que também precisava comer. E isso muda a natureza do acontecimento. A frase não aumentou o preço do carro, mas aumentou o valor do gesto, porque reconhecer a Luna era reconhecer o conjunto da responsabilidade. Era reconhecer que a sobrevivência ali não era individual, era compartilhada. Quando alguém entende isso sem precisar de longas explicações, esse alguém toca o ponto essencial. Por isso, a venda não pode ser analisada apenas como perda material. Ela também precisa ser analisada como confirmação de princípio. Um carro poderia valer muito mais no mercado, mas naquele momento, o valor maior apareceu em outro lugar, na forma como alguém agiu, na ausência de exploração, na rapidez do gesto e no reconhecimento da Luna. A frase sobre a marmita cortou o coração justamente porque revelou o óbvio que tantos ignoraram. Uma vida vulnerável estava junto. Uma responsabilidade existia ali. E alguém viu. Esse é o tipo de valor que não aparece em tabela, não aparece em avaliação de veículo, não aparece em conversa de quem chega depois dizendo que pagaria mais. Valor é o que se manifesta no ato certo, na hora certa. O preço pode ser comparado. O valor não. É por isso que, em certos momentos, uma frase pode valer mais que uma proposta maior. Não porque o dinheiro não importe, importa. A precariedade importa. A casa importa. A sobrevivência importa. Mas existe algo ainda mais profundo: não perder quem se é no meio da perda. Vender barato no preço não significa vender barato no princípio. E este é o ponto central deste bloco. A decisão material foi dura, mas o eixo moral permaneceu. O carro saiu. A urgência foi enfrentada. A residência foi protegida. A Luna foi reconhecida. E diante disso, a ausência de arrependimento não é teimosia, é coerência. Porque arrependimento nasce quando uma escolha trai o que somos. Mas quando uma escolha preserva o princípio, mesmo com perda material, ela pode doer sem envergonhar. Esse fato mostra que nem toda perda é derrota. Às vezes, uma perda material é o preço de preservar algo maior. E às vezes, quem pagou menos em dinheiro entregou mais em humanidade do que quem apareceu tarde oferecendo mais. Por isso, este registro afirma: preço é número, valor é gesto, princípio é aquilo que continua de pé depois que a perda acontece. E neste caso, a frase sobre a Luna revelou o que muitos não viram. Não se tratava apenas de vender um carro. Tratava-se de proteger uma vida, uma casa, uma responsabilidade e uma forma de continuar sendo quem se é. Título: Falso cuidado e solução errada. O quarto ponto de atenção é o falso cuidado. Falso cuidado não é necessariamente maldade declarada. Muitas vezes ele aparece como ajuda incompleta, como solução incompatível, como resposta fora do lugar, como gesto que parece correto para quem faz, mas não serve para quem recebe. Esse tipo de erro é perigoso porque se apresenta como cuidado, mas na prática mantém a pessoa sem resposta real. Uma analogia simples ajuda a entender. Se alguém faz um vídeo para uma pessoa cega, mas entrega apenas imagens, esse conteúdo não foi tornado acessível. Se alguém faz um conteúdo para uma pessoa surda, mas entrega apenas som, esse conteúdo também não foi tornado acessível. Agora imagine um caso ainda mais contraditório. Fazer um vídeo para uma pessoa cega e deixá-lo mudo, apenas com legenda para surdo. Houve uma tentativa de adaptação? Sim, mas a adaptação foi feita para outra necessidade. Então, apesar de existir uma ação, a pessoa principal continuou sem acesso. Esse é o ponto. Nem toda ação é cuidado, nem toda resposta é solução. Nem toda ajuda atende à necessidade real. Cuidado precisa ser compatível com quem recebe. Para uma pessoa cega, o conteúdo visual precisa ser traduzido em áudio, descrição, texto acessível por leitor de tela ou narração adequada. Para uma pessoa surda, o conteúdo sonoro precisa ser traduzido em legenda, libras, texto ou recurso visual compatível. Cada corpo pede uma ponte própria. Quando a ponte errada é entregue, o problema não foi resolvido. Ele apenas mudou de aparência.
E muitas vezes, quem entregou a ponte errada ainda acredita que fez o suficiente. É aí que mora a gravidade do falso cuidado. Porque a pessoa vulnerável continua sem acesso, mas agora precisa lidar também com a cobrança de gratidão. É como se dissessem: eu fiz algo por você, então você deveria aceitar. Mas a pergunta correta não é: foi feito algo? A pergunta correta é: o que foi feito realmente atendia à necessidade? Esse raciocínio vale para a acessibilidade, vale para relações humanas, vale para instituições, vale para famílias, vale para qualquer situação onde alguém depende da compreensão do outro. Quando uma pessoa está em sofrimento, responder ao problema errado não é neutralidade, é abandono com aparência de ajuda. Quando uma vida dependente está envolvida, como aluna, essa falha se torna ainda mais séria, porque ela não pode explicar a necessidade, não pode corrigir o erro, não pode dizer: essa solução não serve para mim. Ela apenas sente a consequência. Por isso, o cuidado real exige atenção antes da ação. Primeiro se entende, depois se age. Primeiro se pergunta: qual é a necessidade? Quem será afetado? O que essa vida realmente precisa? Qual consequência indireta pode surgir? Só depois vem a solução. Sem essa etapa, a ajuda pode virar imposição. E imposição vestida de cuidado continua sendo imposição. O falso cuidado também aparece quando se reduz uma situação complexa a uma resposta simples demais, quando se ignora o contexto, quando se trata uma urgência como exagero, quando se oferece uma saída que serve apenas para encerrar o incômodo de quem observa, não para resolver a dor de quem vive. Esse tipo de resposta não acolhe, apenas empurra o problema para frente. E problemas empurrados não desaparecem. Eles se acumulam. Chegam ao corpo, chegam ao sono, chegam ao alimento, chegam à casa, chegam ao animal que depende, chegam ao futuro. É por isso que a analogia da acessibilidade é tão importante. Ela mostra que boa intenção não basta. Boa intenção sem leitura correta pode ferir. Boa intenção sem compatibilidade pode excluir. Boa intenção sem escuta pode repetir o descaso que dizia combater. Cuidado humano exige mais do que gesto. Exige precisão. Não precisão fria, mas precisão ética. A precisão de não oferecer legenda quando a necessidade é áudio. A precisão de não oferecer silêncio quando a necessidade é presença. A precisão de não oferecer aparência quando a necessidade é proteção. Este ponto precisa ficar claro. Quando uma solução não serve para a realidade de quem recebe, ela não é solução. Pode ser tentativa, pode ser engano, pode ser conveniência, pode ser teatro social. Pode até ser uma forma de a pessoa dizer a si mesma que fez algo, mas não é cuidado suficiente. Cuidado suficiente é aquele que encontra a necessidade real. E quando não sabe encontrar, pergunta. Perguntar não é fraqueza. Perguntar é respeito. O erro começa quando alguém presume saber o que o outro precisa sem antes olhar de verdade. Por isso, este registro afirma: a pior omissão nem sempre é não fazer nada. Às vezes, a pior omissão é fazer algo errado, chamar isso de ajuda e deixar que a consequência continue caindo sobre quem não tinha como se defender. Cuidado não é performance. Cuidado não é aparência. Cuidado não é qualquer ação. Cuidado é correspondência entre necessidade e resposta. Sem essa correspondência, resta apenas o falso cuidado, educado por fora, vazio por dentro e perigoso para quem depende dele. Título: Proclamação do óbvio. Este registro chega ao fim com uma ideia simples. Não se trata de atacar. Não se trata de pedir pena. Não se trata de transformar dor em espetáculo. Trata-se de proclamar o óbvio. E o óbvio, muitas vezes, é justamente aquilo que mais se tenta esconder. O óbvio é que uma vida não sofre sozinha quando depende de outra vida. O óbvio é que a Luna foi afetada por consequências que não causou. O óbvio é que descaso não precisa aparecer como violência aberta para produzir dano. O óbvio é que omissão repetida também cria consequência. O óbvio é que cuidado precisa ser compatível com a necessidade real. E o óbvio é que preço e valor não são a mesma coisa. Preço é número, valor é gesto. Princípio é aquilo que permanece quando a perda acontece. Ao longo dessa história, há fatos materiais: um carro vendido, uma urgência, uma residência a proteger, uma precariedade acumulada, uma vida dependente junto. Mas há também fatos morais. E fatos morais não cabem apenas em recibos, documentos ou cálculos de mercado. Eles aparecem no modo como alguém age diante da vulnerabilidade. Aparecem quando alguém vê ou não vê a Luna. Aparecem quando alguém oferece uma solução real ou apenas uma solução conveniente. Aparecem quando alguém entende a necessidade ou apenas tenta encerrar o assunto.
Este registro não afirma que todos tenham entendido, também não exige que todos entendam, mas deixa claro que houve um padrão. E quando um padrão é visto, ele não pode mais ser tratado como acaso. Uma gota isolada parece pequena. Muitas gotas todos os dias apodrecem uma casa. Um descaso isolado pode parecer detalhe. Muitos descasos repetidos em silêncio desmontam uma vida. E quando essa vida cuida de outra, a consequência se amplia. Por isso, falar da Luna não é desviar o assunto, é chegar ao centro dele. Porque a Luna mostra aquilo que palavras humanas às vezes tentam esconder: a consequência real. Ela não discutiu, não acusou, não explicou, não escreveu defesa, não pediu reparação. Ela apenas permaneceu, dormiu junto, brincou, confiou, acompanhou, sentiu que chegou até ela. E por isso sua presença é uma forma limpa de testemunho. Não testemunho jurídico, não testemunho verbal, mas testemunho de vínculo. Ela estava ali. E isso importa. A humanidade aqui não é medida pela espécie. Não basta ser humano para agir humanamente. Humanidade é cuidado, é discernimento, é responsabilidade, é limite. É a capacidade de perceber que uma ação atinge mais do que o alvo imediato. A falta dessa percepção é uma das formas mais comuns de violência sutil, porque ela permite que alguém diga: eu não fiz nada contra ela. Mas a pergunta correta é outra: o que foi feito ou deixado de fazer chegou até ela? Essa pergunta muda tudo, porque ela mostra que consequências indiretas também importam. Mostra que uma vida vulnerável não pode ser tratada como detalhe. Mostra que, quando uma estrutura desaba, quem depende dela também cai. Este registro também não busca vingança. Vingança seria repetir o mesmo padrão com outro nome. O objetivo não é devolver agressividade. O objetivo é impedir apagamento. Não se trata de disseminar ódio. Trata-se de preservar sentido. Não se trata de destruir pessoas. Trata-se de revelar atos. Porque atos falam. A intenção interna de cada um pode ser desconhecida. Mas o ato deixa marca. A omissão deixa marca. A solução errada deixa marca. A frase certa também deixa marca. Uma frase simples, como lembrar que uma marmita era para Luna, pode revelar mais humanidade do que muitas explicações. Porque ali houve reconhecimento. E reconhecimento, em certos contextos, vale mais do que discurso. Este é um dos pontos centrais. Quem vê a vida vulnerável, vê mais. Quem ignora essa vida, revela mais também. Por isso, a questão não é quem falou bonito. A questão é quem percebeu o essencial. O essencial era que havia uma pessoa em urgência. Havia uma casa em risco. Havia um carro sendo entregue por necessidade. Havia uma cachorra junto. Havia uma responsabilidade compartilhada. Havia uma cadeia de consequências. E havia, acima de tudo, uma escolha.